Olá, aqui é a Helga, com notícias sobre o coronavírus, que faz muito tempo que eu não trago. Eu fiz 2 vídeos sobre o tema. O YouTube censurou os 2 e seguramente censurará este também. Não se pode falar sobre coronavírus. Já no dia 23 de fevereiro, o Glória TV trazia a notícia de que o arcebispo de Milão suspendeu todas as missas. O arcebispo de Milão, Monsenhor Mário Delpini, ordenou a suspensão de todas as missas a partir da tarde daquele domingo, o dia 23 de fevereiro, até novo aviso. A razão ou o pretexto? Coronavírus, que foi detectado em uma cidade perto de Milão. Delpini remeteu-se a uma ordenança emitida pelo presidente da região lombarda, região da Lombardia, Attilio Fontana, e também a uma consulta com o ministro italiano de saúde, Roberto Speranza. Milão é a diocese maior do mundo. Imaginem, a maior diocese do mundo, aonde vão muitos turistas, fechada. Imaginem aí. Notícia do dia 25 de fevereiro. O coronavírus, a audiência da quarta-feira ocorrerá normalmente. A emergência do coronavírus na Itália, com somente, então, no dia 25 de fevereiro, com somente 225 casos descobertos até aquele momento, não impediria, dizia a notícia, que se levasse a cabo a audiência geral da quarta-feira. E também se informava que a audiência só seria transferida do salão da Sala Paulo VI para a Praça de São Pedro, um lugar aberto, não? As autoridades sanitárias do Vaticano recomendaram evitar atividades nos lugares fechados com oxigenação limitada. Depois, no dia 26, a seguinte notícia: desinfetante de mãos substituindo a água benta. Aí mostra uma foto de um desinfetante de mãos dentro da fonte vazia de água benta. Alguém fez a foto no dia 25 de fevereiro e foi publicada pelo stlouiscatholic.wordpress. Aquilo ocorreu em uma capela situada na Arquidiocese de São Luís, nos Estados Unidos, St. Louis. Os fiéis usaram, sem duvidar, o tal desinfetante de mãos. E não havia água benta. A missa, que celebrou-se depois, esteve cheia de abusos, disseram, entre eles a disposição de permanecer sentados durante a Santa Comunhão, que foi levada aos que estavam congregados na igreja. A arquidiocese é governada pelo arcebispo Robert Carlson, de 75 anos, que sucedeu o arcebispo Raymond Burke em 2008. Outra notícia do dia 27 de fevereiro mostrava então que a audiência geral de Francisco, que realmente teve lugar na Praça de São Pedro, estava quase vazia. E diz o artigo que a foto estava tomada da transmissão ao vivo do Vaticano segundos antes de que aparecesse Francisco. Audiências quase sem gente não se viram nos predecessores de Francisco, o que é uma prova evidente de que o Papa dos jornalistas não é o Papa da gente, das pessoas. E então, no mesmo dia, 27 de fevereiro, outra notícia relacionada com o arcebispo Carlo Maria Vigano, que, de volta na Itália, disse que a confissão já não estava disponível. Atualmente, o arcebispo Carlo Maria Vigano se move pelo norte da Itália, disse no dia 26 de fevereiro Robert Moynihan no website InsideTheVatican.com. Vigano informa que os italianos têm medo do coronavírus e que as gôndolas nos supermercados se estão esvaziando. Foi confessar-se e foi recebido somente porque é sacerdote. Para os fiéis, as portas das igrejas estão fechadas. Pessoalmente, está cada vez mais atraído, Vigano, pelo latim e celebra a missa às 7h30 da manhã, depois das orações, segundo o rito ambrosiano original da Arquidiocese de Milão, onde ele nasceu. Reza para que Francisco seja Pedro, se arrependa de toda deficiência e confirme aos seus irmãos na fé de todos os tempos. E uma outra notícia também daquele 27 de fevereiro, a Arábia Saudita suspende a peregrinação dos estrangeiros a Meca por causa do coronavírus. A Arábia Saudita, tão querida de Francisco, suspendeu, essas são palavras minhas, suspendeu a peregrinação dos estrangeiros a Meca pelo coronavírus. As autoridades da Arábia Saudita suspenderam temporalmente a entrada dos peregrinos estrangeiros que visitam Meca e Medina, assim como a entrada de turistas de países afetados
pelo coronavírus. A notícia do Infocatólica diz que, segundo um comunicado do Ministério de Exteriores do governo, suspende-se a entrada no reino para a peregrinação e a visita da mesquita do profeta de forma temporal. A peregrinação pode levar-se a cabo em qualquer data do calendário, ainda que o mais habitual é que se realize durante o Ramadã, que neste ano de 2020 começa no final de abril. Ao redor de 8 milhões de muçulmanos visitam anualmente a Arábia Saudita com essa finalidade. Na Arábia Saudita não há ainda nenhum caso afetado pela enfermidade do coronavírus. Essa é uma notícia do dia 27 de fevereiro, estamos a 2 de março, então talvez a coisa já não seja assim. De todas as maneiras, não quis deixar de trazer estes pequenos apontamentos, que são todos do Glória TV, mas trago aqui um artigo do jornal La Nuova Bussola Quotidiana, jornal italiano, publicado no dia 23 de fevereiro ainda, também. Mais um artigo que vale a pena, porque mostra-nos o que, naquele dia, do qual já estamos distante 10 jornadas, o que naquele dia dizia-se sobre a situação dos católicos na Itália por causa desse bendito coronavírus. E era o seguinte: a igreja em pânico pelo coronavírus, diz o Nuova Bussola Quotidiana. A pastoral higienista suspende as missas nas áreas de Lodi e Cremona. Restrições em Milão e em Pádua. Para Bassetti, que é o presidente da Conferência Episcopal Italiana, trata-se somente de algum sacrifício. E pergunta o Nuova Bussola: não seria melhor intensificar as missas para manter distante o vírus? O higienismo católico é o resultado de que a missa não seja mais um centro insubstituível da vida cristã, mas um simples serviço. O padre Spadaro também politiza a febre chinesa, mas há bispos capazes de um olhar de fé que fazem os fiéis orarem. E a Itália dos bispos confia. Se o bispo de Lodi decidiu suspender todas as missas nas paróquias dos municípios de Lodi envolvidos na epidemia de coronavírus, ele certamente terá tido seus bons motivos. Precisamente, as razões são as do prefeito da cidade lombarda, que decidiu proibir todas as manifestações públicas. Entre elas, também há missas, de modo que o bispo não fez nada além de aplicar ao pé da letra o despacho do governo. O mesmo vale para Cremona. Mesmo sob Torrazzo, não há missas, quer dizer, na catedral. Enquanto estava em Milão e Pádua, o bispo decidiu não usar a fonte de água benta e tomar a comunhão rigorosamente na mão. Seguramente, nas folhas da concordata ou de algum acordo entre a igreja e o Estado, haverá também uma cláusula de que, por razões de ordem pública, o governo também possa suspender imperiosamente as missas. Porém, é significativo ver como o clero rapidamente, sem pestanejar, está disposto a renunciar ao que é realmente indispensável. As missas, não? Se a razão de Estado prevalecer sobre a razão da fé, então que o digam. Era realmente indispensável? A subjetividade da emoção tem uma vantagem sobre a objetividade de manter a calma, que geralmente era uma das estrelas polares da igreja, mas também produzia cômicas derrapagens, como aquela da tranquilidade episcopal de Lodi, do alerta máximo, mas sem nenhum alarmismo. Como é possível não ser alarmista após o cancelamento das missas, que provavelmente não haviam sido removidas nem mesmo durante a Segunda Guerra Mundial e o domínio napoleônico? É realmente um mistério. Mas isso também contribui para criar, é óbvio, o clima que Manzoni, a propósito de uma outra famosa epidemia de febre pestilenta, chamava de um fato de cegueira e medo indisciplinado. Realmente insensato se pensa que nem mesmo o cardeal Federigo atreveu-se a tanto, limitando-se a expressar sua oposição à utilidade da procissão pelas ruas de Milão com a relíquia de Carlo Borromeo. Tudo isso são referências históricas que talvez escape a muitos dos brasileiros que me estão escutando. De todos modos, eu sigo porque o artigo é bem informativo. Não parece que o cardeal Federigo tenha suspendido as missas que dão alimento à alma, mas também são o caminho mais rápido e direto para fazer-nos ouvir pelo Pai Celestial. Aliás, no século XVI, foi o próprio Santo Bispo de Milão que carregou a relíquia do Sacro Chiodo em procissão, precisamente para afastar outra praga semelhante. De qualquer forma, era apropriado aumentar as missas,
não para colocar a população em risco, mas para não cessar nem um minuto de pedir a Deus para preservar-se de uma pandemia e da disseminação do coronavírus total. Que pai, se um filho pede-lhe um peixe, lhe dá uma cobra? Nuances pré-conciliares, alguém diria, ou talvez a diferença que marca uma fé que se encarna de uma que agora considera a missa um serviço como tantos outros, a ser removido ou adicionado de acordo com a vontade de fatores sempre externos. Hoje, porém, as missas param e proíbe-se a comunhão de joelho, como se a comida pela eternidade pudesse causar algo ruim ao homem, e se dispensam os fiéis do preceito dominical, como se já estivessem todos meio moribundos na cama, prontos para a chegada da morte. É uma tendência higienista que está infectando muitos homens da igreja, como um vírus, e que também infectou o presidente da Conferência Episcopal Italiana, Gualtiero Bassetti. Sobre ele, eu fiz mais de um vídeo no meu canal. Gualtiero Bassetti é aquele que disse que os católicos que estão queixando-se de Francisco deveriam tornar-se protestantes. E também ele esteve na presidência, chefia desse evento que houve em Bari, acerca do qual eu também trouxe um vídeo. Bom, volto um pouco aqui. É uma tendência higienista que está infectando muitos homens da igreja como um vírus e que também infectou o presidente da Conferência Episcopal Italiana, Gualtiero Bassetti, que, ocupado em Bari com o famoso evento dos povos do Mediterrâneo, pensou em recomendar aos fiéis que respeitassem todas as regras de higiene, dizendo, abre aspas, temos que seguir todas as regras de higiene e certamente haverá alguns sacrifícios a enfrentar. Se for pelo bem da saúde e pelo bem dos nossos cidadãos, também enfrentaremos alguns sacrifícios. Mas, até que nos deem regras precisas, também estamos em posição de espera. Fecha aspas. Tudo isso é o resultado do cuidado pastoral higiênico de uma igreja que, por um lado, mostra-se condescendente e respeitosa com todas as regras da burocracia da saúde, mas, por outro, abre uma fenda desoladora sobre como a igreja extrovertida encolheu. A igreja hospital de campanha, fechada devido à falta de gel antisséptico. Mas assim alimenta a fobia e o medo. É preciso dizer que também existe o risco de ser extremista do outro lado. Isso é, de subestimar o perigo representado pelo coronavírus e conectar as medidas de quarentena e semi-toque de recolher à conspiração política e paranoica que apenas os teólogos de salão podem dar à luz. Esses dias, o padre Antônio Spadaro publicou em sua conta do Twitter um desenho que foi uma verdadeira ofensa não apenas ao seu status de sacerdote, mas, acima de tudo, foi uma afronta a todos os italianos que realmente têm o coronavírus. O desenho, diz este artigo, não merece muitas descrições, mas, mesmo neste caso, é culpa do Partido Soberanista Liga. Quer dizer, esses homens da igreja que estão pelas migrações, não é? Estão sempre criticando os partidos soberanistas. Esse Liga, que é o partido soberanista italiano, do Matteo Salvini, está sempre sendo criticado pela hierarquia da igreja italiana. Bom, segue o artigo. Obviamente é pura loucura, mas Spadaro, que desfruta de uma confiança incondicional do Santo Padre, apesar de ter provado muitas vezes ser um ideólogo e não um pastor, continuará adquirindo méritos. E não importa para ele se dessa vez também demonstrou habilidades de especulação totalmente anti-italianas. Bom, eu procurei o tal do desenho publicado por Antônio Spadaro em sua conta do Twitter e parece que por causa das críticas ele apagou. Siga o artigo. Entre um extremo e outro, no entanto, existe uma igreja que felizmente não perdeu o senso de orientação e não tem intenção de deixar-se levar nem pelos gritos do prefeito, nem pelo ódio jesuíta manifestado pelo Spin Doctor da Civiltà Católica. Spin Doctor da Civiltà Católica é uma referência a Antônio Spadaro. São os bispos diocesanos que começam a convidar seus fiéis a orar pelos doentes, mas sobretudo a pedir a Deus que mantenha a praga do novo milênio longe das casas. O coronavírus apareceu pela primeira vez na Itália em pequenos centros urbanos, cidades provinciais, onde todos se conhecem e onde, felizmente, a torre Cineira ainda constitui o edifício mais alto. A nova bússola cotidiana reuniu as orações de alguns deles, sabendo muito bem que outros unir-se-ão nessas horas. É seu dever manter viva a fé do povo, mantê-lo na esperança cristã, porque a calma não é uma virtude e, acima de tudo, confiar-se ao Pai, porque somente a cura vem do Altíssimo.
E isso deve ser feito sem complexos higienistas, termina o artigo. E eu gostaria de trazer também aqui o depoimento, o testemunho de uma seguidora do meu canal que me informou como estão as coisas em seu país, na Itália. E disse: querida Helga, antes de tudo, obrigada pelo seu interesse e por suas orações. Obrigada. A situação não é boa, dado que os contágios aumentam de hora em hora. 650 infectados, 17 mortos, com outras patologias graves, 45 recuperados. Bom, esse e-mail ela me enviou na sexta-feira para o sábado. Quanto às igrejas, a situação é variada. O Duomo de Milão, a Catedral de Milão, que foi fechada hoje, reabriu, mas apenas para alguns turistas de cada vez. A Basílica de São Marco, em Veneza, está fechada. Outras igrejas na área do Surto, na Lombardia, em Veneto, em Le Chiese, estão abertas apenas para orações individuais, mas sem missas, confissões ou celebrações. Funeral, a portas fechadas apenas com parentes estreitos, quer dizer, próximos, e apenas uma bênção ou diretamente no cemitério. Em outras regiões, as igrejas permanecem abertas. Missas são celebradas, mas a comunhão apenas na mão. Nenhum sinal de paz, a saudação da paz, né? E as fontes de água benta vazias. Os católicos estão indignados e preocupados. Nas áreas onde as igrejas estão fechadas, seguem as celebrações na televisão. Esperamos que as coisas mudem o mais rápido possível, porque tudo isso é muito pesado também, em um nível psicológico e espiritual. Tentamos manter a calma, mas há medo. Agora, eu fiz uma pequena investigação pessoal e constatei que a posição dos católicos em relação às restrições varia. Na minha região, Vale do Aosta, não há muita preocupação, pois todas as funções sagradas estão garantidas. Em outras regiões, notei muita preocupação. Alguns pensam que os clérigos tirarão proveito dessa situação para suspender permanentemente as missas e nos encontraremos então no momento das catacumbas. Outras pessoas recusam-se a receber a comunhão na mão. Há tanta confusão, por enquanto não posso contar mais nada. Uma coisa que dói é ver as igrejas desertas. A Basílica de Antônio de Pádua, que antes era frequentada por milhares de peregrinos por dia, está sempre vazia. Saudações. Bom, não digo o nome dela porque não sei se posso dizer o nome desta minha seguidora do canal. Mais uma coisa que eu gostaria de trazer, por fim, é o depoimento de um italiano chamado Paolo, ao qual tive acesso pela internet, que disse o seguinte: queridos amigos, escutem bem, eu fui à missa, vivo entre Módena e Bolonha. Nem sequer há vírus aqui, não é verdade? Cartazes fora da igreja, nos quais está escrito que não é mais obrigatório ir à missa no domingo. Isso é, removeram a obrigação do preceito. Eu me senti mal durante toda a missa e fui queixar-me. Tirei uma foto do cartaz. Enquanto isso, chegou o diácono, que queria fechar a igreja. Fora que eu tenho que fechar. Eu saio, respondi, de bom grado, dessa igreja sem fé. Por quê? Perguntou o diácono. Por que você fala assim? E eu respondi, como vocês permitem que se escreva um cartaz desses? Ele, que não tinha visto o cartaz até então, me disse, para minha surpresa, foi seu bispo que colocou aí. Eu não quero saber disso de cartazes. E então, essa pessoa, chamada Paulo, esse homem, disse, o diácono era de acordo comigo. Removeu o cartaz. Vejamos, diz ele, o bispo de Bolonha retirou o mandamento de Deus, suspendeu-o. Ou seja, essas leis eternas de Deus são alteradas. E nós sabemos que ninguém, nem mesmo um papa, pode mudar a doutrina de Deus. Deve preservá-la, respeitá-la, não mudá-la. Aí eu mando-lhes a foto do cartaz. E ele colocou a foto do cartaz. Situação bem grave para os católicos na Itália. E para terminar, uma notícia que eu vi hoje em um jornal não católico, um jornal qualquer. Olhem a notícia do ABC, jornal espanhol. A Itália impõe por decreto uma distância de 1 metro entre as pessoas para evitar o contágio do coronavírus. Nos bares e restaurantes das regiões afetadas, o serviço far-se-á somente nas mesas a 1 metro de distância. Gente, que um governo esteja regulando até isto é um absurdo. Por isso não estão desencaminhados, a meu ver, aqueles que começam a falar de que o que querem, esses que provocaram toda essa história, porque eu penso que é desenhada essa história de crise de coronavírus, o que querem é realmente a imposição de uma imensa quantidade de intervenção na vida privada das pessoas. Nova ordem mundial, hein? Essa história, sim. O governo está regulando a distância que as pessoas devem manter umas
das outras. Vejamos. As novas medidas de segurança para evitar o contágio do coronavírus impõem que as pessoas devem estar separadas ao menos 1 metro em todos os bares, restaurantes, lojas, museus e igrejas. Olha aí, a igreja no meio. Considera-se que essa é a justa distância para que as gotinhas de saliva que dispersamos no ar ao tossir ou espirrar, inclusive às vezes simplesmente falando, não cheguem aos outros. A norma é obrigatória nas regiões mais afetadas, Lombardia, Vêneto, Emília-Romagna e nas províncias de Savoia e Pesaro Urbino. Uma série de medidas anti-contágio foram aprovadas ontem à noite, em um extenso decreto-lei, dividindo o país em 3 partes. São 3 Itálias, com 3 graduações diversas de difusão do Covid-19, que é o nome do vírus, e, em consequência, com medidas diferenciadas para enfrentar a emergência sanitária. Assim, o governo assume todas as competências de saúde e anula as ordenanças dos prefeitos qualificadas como ineficazes. A primeira parte, zona vermelha, referida a 11 povoados das 2 zonas vermelhas, nelas ocorre o fechamento de escolas, de lojas, de centros comerciais, quer dizer, shopping centers, com a exceção das farmácias e dos negócios de comestíveis. Suspendem-se também as atividades dos centros esportivos, culturais, sociais e recreativos. Está proibida, ademais, a entrada e a saída das pessoas. Serviço na mesa. A segunda Itália, zona amarela, está composta pelas regiões mais afetadas pelo vírus. Suspendem-se todos os eventos públicos, ao menos até o próximo domingo. Ficam fechados cinemas, teatros, discotecas e academias de ginástica. Em bares e restaurantes, permite-se somente o serviço na mesa e não na barra, para manter-se assim a distância de 1 metro entre as pessoas. Nos bares e restaurantes, não tem sido bem acolhida a medida. Por exemplo, Arrigo Cipriani, proprietário do célebre Harry's Bar de Veneza, afirma com ironia: "Nós temos 10 mesas, mas somente podemos utilizar 3. Isso quer dizer que registraremos sempre o cartaz de tudo completo. São 67 anos que eu levo casado. Quando chegará a mesma medida para a cama matrimonial? Assim, dormirei só." É uma crítica bem dura, não? Ao nível de intervenção do governo na vida das pessoas. Vai chegar até a cama de casal. Medidas para todo o território nacional. O 3º capítulo das medidas está dedicado para todo o território nacional. São mais leves, mas também importantes, porque substancialmente são normas de prevenção e higiene. Nas oficinas públicas deve haver gel desinfetante, as empresas de transporte público têm que esterilizar os veículos e os empresários terão que facilitar a modalidade de trabalho ágil, isto é, o chamado Smart Working, trabalho inteligente, que permite alternar tarefas no lugar de trabalho, em casa ou em outros lugares. Proíbem-se as excursões escolares em todo o país. Medidas higiênicas. O decreto-lei do governo conclui com 7 medidas higiênicas. Lavar bem as mãos e muito a miúde, evitar aproximar-se de quem sofre infecções respiratórias agudas, não tocar os próprios olhos, nariz e boca com as mãos, cobrir a boca e o nariz quando se tosse ou se espirra, não tomar fármacos antivirais ou antibióticos, salvo os prescritos pelo médico, limpar as superfícies com desinfetantes, usar máscaras somente se há suspeita de estar doente ou se cuida de pessoas enfermas. Quarentena. Quem tenha estado na zona vermelha, epicentro da epidemia e com risco de propagar o coronavírus, deve comunicá-lo aos serviços de emergência sanitária e ao próprio médico, que prescreverão uma quarentena de 14 dias, a contar desde que abandonou as áreas de risco. O operador sanitário, quer dizer, o médico, enfermeiro, quem seja, deve dar instrução à pessoa isolada sobre a necessidade de medir a temperatura corpórea 2 vezes ao dia, pela manhã e pela tarde. Proibição de contatos sociais, obrigação de permanecer sempre disponível para a vigilância sanitária. Vejam isso, você tem que abrir a porta para a vigilância sanitária. Tá parecendo a China. Na China é que eles faziam esse tipo de coisa. Quem viu os vídeos aí, imensa quantidade de vídeos mostrando como o governo chinês, autoritário, comunista, totalitário, entrava à força nas casas das pessoas. No caso de tosse e febre, as pessoas em quarentena devem telefonar de imediato para o Serviço Sanitário de Emergências ou para o 112. Bom, é isso. Incrível o que está acontecendo. E isso pode vir a chegar
em outros países, isso na Itália. Pode ocorrer nos países vizinhos, perfeitamente, e alastrar-se tudo isso. Em grande parte, tudo é muito, muito exagerado. Penso. Muita gente pensa. Bom, é difícil saber qual é a real situação, porque hoje nós temos uns meios de comunicação que são fake news, né? Informação, desinformação e contra-informação. Você fica meio sem saber qual é o real perigo que estamos correndo. Agora, uma coisa é certa, está muito claro que as igrejas, os católicos estão sofrendo em todas as partes, porque nota-se que é uma perseguição aos católicos também. Quando dizia-se que aquela perseguição aos católicos na Nigéria, na China, chegaria à Europa, muita gente balançava a cabeça com ar de descrédito. Mas já estamos vendo. Proíbe-se a comunhão na boca, proíbe-se a comunhão de joelhos, proíbe-se, fecham-se igrejas, já não há confissão. Vamos ter que ir como os católicos chineses para as catacumbas. Tempo dirá. Nada mais, até meu próximo vídeo.